claro, se você enfrenta uma situação de dependência química com álcool ou com drogas, com absoluta certeza você vai ser muito beneficiado por essas informações. Olá, meus caros, eu sou o Dr. Alexandre Tomás, eu sou médico, atuo em saúde mental e metabólica. E hoje eu quero conversar com vocês acerca dos vícios. E você pode pensar o seguinte: ah não, eu não tenho vício, sou tranquilo, sou uma pessoa que não tenho vício em crack, cocaína, maconha, não bebo. Eu te diria o seguinte, calma lá. Não significa que você não tem vícios o fato de você não ter vícios químicos, tá? Os vícios são maus hábitos adquiridos. Sim, numa descrição bem simplista, são comportamentos repetitivos que já se tornaram um hábito, já se tornaram uma segunda natureza que você assumiu e nem percebeu. E existem muitos maus hábitos, que não exatamente aqueles que se referem a questões químicas, como por exemplo, falar mal da vida alheia, tá? Então, todo mau hábito, se você tem um vício em telas, se você tem um vício em jogos, se você tem um vício de, sei lá, comer na hora errada e comer coisas erradas, acredite que você tem vícios. Então, essa minha fala vai para você. Mas claro, se você enfrenta uma situação de dependência química com álcool ou com drogas, com absoluta certeza você vai ser muito beneficiado por essas informações. Então vamos falar sobre um aspecto, primeiramente, da parte fisiológica, tá? Ou fisiopatológica. O vício, ele geralmente é uma experiência que geralmente é social, comportamental, em que gera uma descarga, digamos assim, muito exagerada de alguns neurotransmissores no nosso organismo, no nosso cérebro. E dentre eles a dopamina tem uma função muito primordial. Porque essa dopamina, ela é sempre um sinalizador de coisas boas. Quando eu estou, por exemplo, com a minha família, quando eu vou a uma praia, quando eu tenho uma boa experiência, eu tenho uma experiência de prazer. E essa dopamina, além de participar dessa sensação prazerosa, ela também me dá uma condição de memória. Ou seja, se eu fui para um lugar e tive prazer nesse lugar, foi prazeroso, foi agradável, eu tive uma sensação de bem-estar, essa dopamina participa da formalização da minha memória. Que num momento posterior, quando eu evocar a memória de, por exemplo, ter ido a uma praia, essa dopamina ela é liberada de forma que eu lembre não só da praia numa forma conceitual, tipo praia, mas eu lembro tendo um certo prazer. Então é como um pouco de saudade. A saudade, ela tem um elemento de revivência de uma situação prazerosa. Ninguém tem saudade do que foi ruim, né? Então a experiência da saudade, a experiência de ter uma memória prazerosa tem um vínculo com a dopamina. Acontece que quando nós temos alguma experiência muito intensa de prazer, como na droga, no álcool, algo vinculado a sexo, acontece que essa memória ela vai ganhando um espaço no nosso hall de memórias, na nossa sala de lembranças, em que quando eu for passar de novo pela memória, eu vou olhar, um dia eu fui para o shopping e foi legal. Um dia eu fui para a praia e foi legal, foi prazeroso. Mas um dia, quando eu tive aquela experiência com álcool, ou com festa, ou com alguma situação muito prazerosa, aquela memória parece maior e mais atrativa. Essa memória já tem a dopamina vinculada a ela. Então, o que acontece, por exemplo, na fissura? Para quem não sabe, fissura ou craving é aquela sensação de desejo que a pessoa tem uma experiência ela se foca completamente naquela coisa. Então, a pessoa que tem o vício de cocaína, por exemplo, quando ele tem o craving, ela não consegue pensar em outra coisa. Então, o coração acelera, o pensamento dela fica realmente uma visão em túnel, ela só vê aquela droga. Então, nessa experiência, há aí um banho de dopamina apenas pela memória, ok? Então, vamos lá. A pessoa que tem essa experiência com algum vício vai precisar dessensibilizar o seu cérebro a essa experiência. Mas aí fica difícil, porque não tem como esquecer aquela memória. A memória, quanto mais intensa ela tenha sido em termos emocionais, mais firme e mais, digamos, chamativa ela vai ser. Então, seja uma memória muito boa ou seja uma memória muito ruim, quanto mais intensa emocionalmente, mais fácil eu serei mais facilmente eu vou lembrar dela. Então, o que precisa acontecer com uma pessoa que tem vícios?
antes de tudo, ela precisa eliminar as situações que apontem aquela situação. Então, doutor, eu uso droga e toda vez que eu escuto determinado tipo de música, ou então toda vez que eu estou em determinados lugares, me vem aquela memória e me vem a vontade de usar. Eu estou usando aspas porque não é o termo correto. Não é vontade isso. Isso é um desejo, isso é uma fissura, isso é uma paixão, uma passividade. Depois eu posso explicar melhor esse ponto. Então, quando a pessoa tem esse craving, essa fissura, ela está revivendo aquela primeira experiência. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é barre, trave essa memória. Tire essa memória daí. Foque em outras coisas. Então, para quem tem algum vício mais grave, a primeira coisa a fazer é evitar as situações que te lembrem, as situações que vinculam aquela tal situação. Então, às vezes, são amizades, locais, músicas, até cheiros. Então, é importante tirarmos essas primeiras sugestões, porque elas provavelmente vão te levar a ter uma fissura. E quando você está no meio de uma fissura, a dopamina aumenta e infelizmente ela não aumenta no córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro que cuida das razões, decisões e planejamentos. Mas a dopamina vai toda para o sistema límbico, no sistema de prazer e de obtenção de novos prazeres vinculados àquela substância ou àquela situação. Ok? Beleza. Então, quando a gente pensa na parte fisiológica, é mais ou menos por aí. Mas quando a gente vai para a parte psicológica, a gente deve saber o seguinte. A nossa vida, psiquicamente, há sempre uma tendência de fugir da dor e da busca por um prazer. Isso até certo ponto é natural. Por quê? Porque isso fala de um ato de sobrevivência. Então, é natural. Por exemplo, se eu estou com dor, eu quero fazer com que aquela dor ali cesse. Por quê? Porque ninguém gosta de dor. A dor, ela de alguma forma aponta a morte. E antes de tudo, a gente não quer morrer. Nós não fomos feitos para morrer. Então, as dores psíquicas, como a tristeza, a frustração, a raiva, elas também geram essa inclinação a cessar essa dor, para que eu faça algo que cesse essa dor. E, muitas vezes, vamos supor, eu estou triste porque o meu cachorrinho morreu. Dá um exemplo bem simples. Ora, nem sempre eu consigo tirar aquela situação de tristeza, porque eu não consigo trazer de volta aquele cachorrinho. Ou então, um término de um relacionamento, ou então alguma perda material. Então, muitas vezes não dá para a gente recuperar aquele bem. Mas dá para que eu esqueça daquilo, dá para eu esquecer daquilo. E como é que eu vou esquecer aquilo? Se a minha atenção se voltar para uma coisa mais intensa do que aquela situação, e claro que eu não vou buscar uma dor maior, isso até acontece algumas vezes, mas não é regra. Então, se a coisa for mais intensa do que aquela dor, eu vou tirar a minha atenção daquela dor e vou focar naquela outra situação. É aí onde os vícios também acontecem. Por quê? Pessoas que não têm uma fibra, uma força, virtudes de fortaleza, virtudes que me tornam capazes de suportar as dores, elas simplesmente vão fugir das dores. E isso vai acontecendo com recorrência. Então, se eu tenho uma tristeza, eu vou buscar aquilo que me tira a tristeza. Pornografia, masturbação, droga, álcool, redes sociais, qualquer tipo de... ou então jogos, games. Então, o que vai acontecendo? Eu vou saindo da situação desconfortável e vou entrando para uma situação prazerosa. E aquele sistema de dopamina funcionando. Então, o que vai me acontecendo? Psiquicamente, eu vou me habituando a reagir à situação difícil, não suportando com esperança, com força, com paciência. Mas eu vou sempre me esquivando. E aí eu entro no ponto mais humano da parte das virtudes. Quando nós temos uma situação adversa, essa coisa é como se fosse um halter de academia, certo? Ora, ninguém vai para a academia para receber massagem. A gente vai para a academia para pegar peso, né? É o no pain, no gain. Então, o que acontece quando algo me afeta? Quando algo vem sobre mim e me gera algum desconforto? Aquilo me pesa. Ok, mas aquilo me pesa dentro de alguns contextos. Pode pesar psicologicamente, mas me pesa na minha alma.
E aí eu vou explicar para vocês, por exemplo. Quando me acontece alguma situação difícil, sei lá, eu fui demitido do meu trabalho. Essa situação, ela me afeta em várias partes da minha alma. Como, por exemplo, eu me senti humilhado. Eu me senti desesperançoso. E aqui, eu já falo de uma... Se eu me sentir humilhado, aquele peso incide sobre uma musculatura da minha alma que se chama humildade. Se eu me sentir desesperançoso, aquilo ali incide sobre uma musculatura, que são as virtudes da esperança. E, dentre outras virtudes que eu posso ir abordando com vocês ao longo deste tempo, a gente vai percebendo que aquilo dali vai me machucando, vai me ferindo, vai pesando sobre mim. Mas à medida que eu consigo suportar, mantendo uma estabilidade, eu vou permanecendo, eu vou me fortalecendo, eu vou crescendo em virtudes. E olha, virtude é força, vício é ausência de virtude. Então é necessário que a pessoa que tem vícios saiba disso. Você precisa crescer em virtudes. Você precisa crescer na musculatura da tua alma, de modo que incidam dores e situações adversas e você consiga manter a estabilidade. Como quem vai para uma academia e está pegando determinada quantidade de peso ali em algum exercício e simplesmente, se uma pessoa vai lá e coloca o triplo do peso, a pessoa não consegue sustentar. Ela não tem estabilidade, ela vai lá e derruba o peso ou então se machuca. Mas à medida que ela vai crescendo devagarinho, vai aumentando 1 quilo, vai aumentando 2 quilos, vai aumentando 3 quilos, ela vai ganhando força, ela vai ganhando essa musculatura. Então o vício vai ser vencido com a conquista de virtudes. E quando a gente pensa nos vícios de álcool, droga ou outros vícios, muito comumente a gente está falando de fraquezas daquelas virtudes de temperança. Qual é a virtude da temperança? A virtude da temperança é uma virtude pela qual a gente modera o nosso apetite concupiscível. A gente modera as nossas paixões, nós moderamos a forma como nós usufruímos dos bens prazerosos, dos bens sensíveis. Então isso se refere, por exemplo, aos bens do prazer venéreo, sexual, com a virtude da castidade, que ela é anexa à virtude da temperança, a virtude da modéstia, que é a virtude pela qual eu modero o meu aparecer, a minha autoimagem, a imagem com a qual eu me apresento para as pessoas. Tem a virtude da sobriedade, que é a virtude de eu moderar no álcool ou em qualquer substância. Existem a própria virtude da humildade, ela está anexa à virtude da temperança, quando nós temos a capacidade de moderar a forma como nós amamos a nós próprios. Então, quando algo nos inflige, quando algo nos aflige, nós só venceremos aquela situação se nós tivermos virtudes. Mas nós só teremos virtudes se nós nos esforçarmos. Do mesmo jeito que uma pessoa vai à academia e ela precisa realmente pegar peso, e só assim ela vai ganhar músculo e força, nas virtudes, ou seja, para superar os vícios, eu preciso me esforçar. Então, não tem crescimento da sua alma nas virtudes sem o esforço humano. Assim também não tem crescimento, como não tem crescimento de músculo se você não tiver o esforço físico. Então, você que tem vícios, precisa saber de uma coisa. A mesma porta pela qual você entrou, que te tirava da dor e do sofrimento, e te levava para o prazer, é a porta que vai te fazer sair desse vício. Você vai ter que sair do prazer e entrar no sofrimento. Mas um sofrimento cheio de sentido. Por quê? Porque nada que seja de fato bom se conquista sem dor e sem sofrimento. Então não é uma busca pelo sofrimento só porque sofrimento é bom. Na verdade, o sofrimento é uma via sem a qual não se alcança aquilo que é o bem. Então, se você quer, por exemplo, emagrecer, não tem como você emagrecer sem um sofrimento. Se você quer crescer profissionalmente, não tem como você crescer profissionalmente sem um sofrimento, sem uma dedicação. Ou se você quer sair da sua droga, quer sair desse seu álcool, você não vai ter condições de sair disso sem um sofrimento. É necessário. Mas você precisa, muitas vezes, ter um acompanhamento.
Porque não dá muito para você caminhar sozinho numa situação dessa. Por exemplo, quem tem o vício do álcool e da droga, ora, o teu cérebro está adaptado àquela situação de droga. Então, muitas vezes, mas eu diria que na maioria das vezes, a pessoa vai precisar de um estabilizador ali dos teus neurotransmissores. Muitas vezes vai precisar de um auxílio, muitas vezes farmacológico para o sono. Muitas vezes você vai precisar de alguma suplementação porque o teu organismo se deformou pelo uso dessa substância. Então, há uma necessidade de um acompanhamento. Então, vale muito a pena você ter esse acompanhamento do nível psicológico, para você entender, tendo noções também de espiritualidade, porque quando você tem a parte espiritual bem desenvolvida, quando você tem fé, quando você tem orações, o que acontece? Você ganha força. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de força. E, antes de tudo, a virtude que eu acho que é mais fundamental nesse processo de saída do vício e busca de virtude é a virtude da esperança. Quando o paciente, a pessoa, se vê sem esperança, ela já não tem como ver uma possibilidade de melhora, uma possibilidade de revitalização, de renascimento. E isso daí é uma prévia morte. Então, a morte eterna, ela se dá quando já não tem mais esperança. Então, recupere a sua esperança, não desista. Isso não é o seu fim. Você tem condições. Mesmo que você esteja numa situação de muitas recaídas, muitas quedas, e se veja numa condição completa, de completa falta de esperança, recupere sua esperança. Peça a Deus, reze, busque na oração, mas busque também um acompanhamento profissional, com medicamentos, suplementações, uma terapia, você vai conseguir. Então, o vício, independente de qual seja, ele é vencível. Então, é fundamental que você entre nessa guerra de novo. O vício, ele é a base de uma montanha. O topo dessa montanha é a virtude. Então, é uma subida dolorosa, como nosso Senhor fez no Calvário. Mas é possível e é necessário. A sua vida e a sua felicidade, nessa e na outra vida, dependem dessa subida. Então, eu coloco esse vídeo aqui para estimulá-los e eu espero principalmente ter mexido nessa questão da esperança. Mas, claro, se você precisar de alguma ajuda a mais, busque um profissional. Eu posso estar aqui também para lhe ajudar, mas não deixe o vício entrar na tua vida, tomar posse dela, porque o vício ele é sempre progressivo e ele vai tentando destruir aos poucos, ok? Então eu coloco tudo isso com muito amor, com muita dedicação e espero que vocês consigam absorver algo e a gente vai conversar sobre isso. E eu queria que você compartilhasse esse vídeo para alguém, curtisse, comentasse alguma coisa, fizesse alguma pergunta, que aí a gente vai conversar mais sobre, tá bem? Que Deus abençoe, até lá!